Você já sentiu que sua mente, por mais que se esforce para entender, parece não conseguir romper certos ciclos? Como se existisse um limite invisível que te impede de avançar, mesmo quando você sabe o caminho racionalmente. Você lê, se aprofunda, busca respostas. E ainda assim, quando fecha os olhos, tudo parece desorganizado por dentro. Não é falta de vontade. Não é ignorância. É como se houvesse algo dentro de você que insiste em puxar de volta, em sabotar, em repetir. Como um eco antigo, de um lugar que você não alcança com o pensamento. Há momentos em que o problema não está no que você vive, mas em como você interpreta o que vive. E essa interpretação não vem só da razão. Vem de partes suas que você nem sabe que estão ali. Partes que aprenderam a ver o mundo de um certo jeito quando você ainda nem sabia falar. Partes que absorveram culpas, medos, silêncios e hoje decidem por você, mesmo quando você acredita estar no controle. É aqui que começa o verdadeiro cárcere. A prisão que Jung enxergou onde ninguém mais via, na psique, no inconsciente, nas profundezas não ditas da alma. Carl Jung não era apenas um teórico da mente. Ele era um explorador do invisível. Um homem que entendeu que nossos comportamentos mais racionais nascem, na verdade, de forças arquetípicas, símbolos, memórias emocionais que foram enterradas, mas nunca desapareceram. Ele enxergou que todo sofrimento psíquico carrega uma mensagem, que toda dor tem um símbolo e que, se você apenas tenta se livrar da dor sem escutá-la, ela volta. Em outros corpos, em outras histórias, em outras repetições, porque a alma não desiste de ser ouvida. Você já deve ter se perguntado por que sente tanto medo de certas coisas que, para outros, parecem simples. Por que paralisa ao se posicionar? Por que evita certos conflitos, mesmo quando sabe que precisa enfrentá-los? Essas reações não são apenas seus jeitos, elas são respostas programadas. Elas são fragmentos da sua sombra, como Jung chamava. São pedaços do seu inconsciente atuando no automático. E o mais doloroso, você aprendeu a chamá-los de personalidade. Mas não são você. São apenas partes feridas que nunca tiveram chance de se curar. A libertação da mente não começa com mais leitura, mais produtividade ou mais controle emocional. Ela começa com um mergulho. Um mergulho fundo, escuro e corajoso dentro de si. Começa quando você tem coragem de olhar o que sempre evitou, de acolher o que sempre negou, de dar nome àquilo que sempre te paralisou. Jung dizia que o encontro com si mesmo é o maior dos confrontos. E ele tinha razão, porque nesse encontro você descobre que não é quem pensava ser. E ao mesmo tempo reencontra quem sempre esteve ali, sufocado, esperando por você. Não é um processo leve, nem rápido, nem sempre bonito. Muitas vezes, ele parece mais uma demolição do que uma cura. Mas é exatamente isso. Para que algo verdadeiro nasça, o falso precisa morrer. E o falso é tudo aquilo que você criou para caber, para agradar, para sobreviver. Jung chamava isso de persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Mas há um preço alto para manter essa máscara, a desconexão de quem você realmente é. E é isso que começa a doer quando sua alma decide despertar. Essa dor que você sente, esse cansaço mental, essa inquietação sem nome, esse vazio que insiste em aparecer mesmo nos dias bons, não são sinais de fracasso. São sinais de vida, sinais de que algo dentro de você está pronto para emergir, de que a mente que te prende está ruindo para que a consciência possa florescer. E isso assusta, porque a mente, por mais limitante que seja, é conhecida, é segura. Mas a alma pede risco, pede entrega, pede verdade. A verdade não vem como resposta imediata. Ela se revela aos poucos, à medida que você se dispõe a escutar. E escutar aqui não é com os ouvidos, é com o silêncio, é com a atenção aos sonhos, aos sintomas, às repetições. Jung dizia que o que você não torna consciente retorna como destino. E é por isso que tantas coisas parecem acontecer de novo e de novo na sua vida. Porque no fundo, não são coincidências, são convites, chamados.
tentativas do inconsciente de ser incluído na sua consciência. E quando você começa a escutar esses chamados, algo muda. Aos poucos, você deixa de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso quer me mostrar? Essa mudança é pequena, mas é revolucionária, porque ela te tira do papel de vítima e te coloca no caminho da integração. Você não é mais só alguém tentando escapar da dor. Você vira alguém disposto a conversar com ela, a entender seu idioma, a transformá-la em ponte. Esse vídeo é um convite a esse caminho. Um caminho que não te promete leveza imediata, mas verdade. Um caminho onde a cura não vem de fora, mas de dentro. Onde você não precisa se consertar, mas se reencontrar. E nesse reencontro você percebe tudo o que te prende e também pode te libertar, se você olhar de verdade, se você sentir até o fim, porque a mente só se cura quando a alma é incluída. E a alma, ela nunca deixou de chamar por você. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu, renegou ou escondeu de si mesmo. E não por maldade, mas por sobrevivência. Quando você era pequeno e ouviu que sentir raiva era feio, que ser sensível era fraqueza, que ter vontades era egoísmo, você foi se moldando. Foi empurrando partes suas para o porão da mente, onde achava que elas não incomodariam mais. Mas elas continuam lá. Não morrem. Não desaparecem. Elas apenas esperam uma brecha para se manifestar. E quando você menos espera, elas voltam. Não como quem bate à porta pedindo acolhimento, mas como quem arromba, exigindo escuta. Essa sombra, descrita por Jung, é o território escuro do inconsciente. Ela não é o mal em você, como muitos pensam. Ela é o não reconhecido, o não amado, o não integrado. E por isso é tão perigosa, porque tudo o que você não olha conscientemente age de forma inconsciente. Ela se infiltra nos seus medos, nos seus julgamentos, nos seus impulsos mais intensos. E aí você reage de formas que nem entende. Se sabota em momentos cruciais, se encolhe quando deveria se expandir, foge quando deveria ficar, grita quando queria só ser ouvido. Imagine que sua mente é como uma casa. A consciência ocupa os cômodos iluminados, os que você arruma, decora e mostra para os outros. Mas há um porão escuro, trancado, cheio de caixas com rótulos antigos. Medo de ser rejeitado, vergonha de sentir demais, culpa por existir. E sempre que algo ativa essas caixas, você sente um desconforto que não sabe explicar, uma angústia que parece vir do nada, mas não vem do nada, vem de dentro, de um lugar que você nunca visitou, mas que te governa. Libertar a mente nesse sentido não é adicionar mais luz, é aprender a andar no escuro. É ter coragem de descer as escadas internas e abrir cada uma dessas caixas, não para se punir, não para se culpar, mas para resgatar o que ficou ali, preso. Você não pode se tornar inteiro enquanto partes suas continuam sendo tratadas como erros. Não há paz possível quando você ainda está em guerra com suas emoções legítimas. E o mais cruel é que, enquanto você não olha para isso, sua mente seguirá sendo um campo de batalha, disfarçado de rotina. A mente que vive na tentativa constante de evitar dor se torna prisioneira do medo. Você começa a construir estratégias inconscientes de proteção. Se cala para não ser rejeitado, se esforça para agradar, se esconde atrás de desempenho, e isso funciona, por um tempo. Mas lá no fundo, você sente que há algo sufocando, como se estivesse vivendo só com metade do que é. Porque está mesmo, a outra metade está lá, trancada, implorando por reconhecimento. E ela não vai parar de bater. Ela vai gritar através da ansiedade, da tristeza, do cansaço que não passa. A sombra é inteligente. Ela sabe os seus pontos cegos. Sabe que você evita o conflito, que precisa de aprovação, que não lida bem com rejeição. E é justamente nesses pontos que ela age. Ela não quer te destruir. Ela quer ser vista. E até que isso aconteça, você vai continuar achando que os problemas estão nos outros, nas circunstâncias, no mundo, quando, na verdade, estão nos lugares em que você abandonou partes de si. É como carregar um exército interno desorganizado, onde cada parte quer uma coisa diferente,
e todas querem ser ouvidas. Muitos pensam que curar a mente é apagar esses conteúdos, mas Jung foi claro: o objetivo não é eliminar a sombra, é integrá-la. Isso significa reconhecer que você também é feito de raiva, de insegurança, de ego, de desejos contraditórios, e que isso não te torna pior, te torna real, te torna humano. O verdadeiro perigo não está na emoção em si, mas no que você faz para escondê-la. O medo só ganha força quando você o ignora. A raiva só vira destruição quando não é escutada com presença. Quando você começa a olhar para essas partes com honestidade, algo muda. Você começa a perceber padrões. Começa a entender por que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento, por que sabota oportunidades, por que sente que nunca é suficiente. Não é azar, não é destino, é repetição inconsciente. E toda repetição inconsciente é uma tentativa de cura frustrada. A vida tenta te mostrar de novo e de novo o que você se recusa a ver, não para te punir, mas para te libertar. Esse é o cárcere invisível que te mantém preso, não é a realidade que te sufoca. São as lentes internas com as quais você interpreta essa realidade. Libertar a mente, então, é um processo de resgate, de reconciliação, de tornar consciente o que ficou soterrado. E nesse processo, a dor deixa de ser inimiga e vira bússola, porque ela aponta exatamente onde ainda há algo clamando por amor. Não um amor romântico, mas o amor de si por si mesmo. O amor que acolhe até as partes que o mundo ensinou a odiar. É nesse espaço que a cura começa, quando você para de tentar vencer a sombra e decide conhecê-la. Quando, em vez de lutar com seus pensamentos, você senta com eles. Olha nos olhos da sua raiva, da sua insegurança, da sua tristeza e diz: eu vejo você. Eu estou aqui. Esse gesto, por mais simples que pareça, é um ato revolucionário, porque a verdadeira liberdade mental não está em ter controle sobre tudo. Está em estar inteiro dentro de si. E inteiro, você só será quando puder se amar inclusive naquilo que sempre tentou esconder. Você não veio ao mundo com medo de si. Esse medo foi aprendido. Foi cultivado em olhares de reprovação, em palavras cortantes, em silêncios ensurdecedores. Ainda pequeno, você entendeu que sentir demais era incômodo, que falar alto era inadequado, que chorar era fraqueza. E então, para ser amado, para ser aceito, você começou a cortar pedaços de si, a dobrar sua essência até caber no molde do que esperavam, a se moldar a uma narrativa que não era sua, mas que parecia mais segura do que o risco de ser rejeitado. E esse foi o início da prisão. Não a prisão de fora, mas a que se instala dentro. Jung enxergou isso com precisão. Grande parte do que somos hoje foi herdado, não só biologicamente, mas emocionalmente. A mente que hoje duvida de si foi programada por vozes antigas. As suas escolhas, seus medos, seus limites, carregam os rastros das figuras parentais que você teve. E quando falamos de pai e mãe, não falamos apenas de quem te criou, mas dos arquétipos que essas figuras representaram: a autoridade, a nutrição, a crítica, a ausência. Tudo isso molda sua psique de formas que você só começa a perceber quando tudo começa a doer. Quantas vezes você se pegou hesitando em se impor? Quantas vezes engoliu sua verdade para não decepcionar? Quantas vezes sentiu que precisava fazer mais, ser mais, provar mais, mesmo sem saber exatamente para quem? Isso não nasce do nada. Isso vem de frases que você ouviu tantas vezes que viraram verdade. Você está sendo dramático. Engole o choro. Homem não sente. Você é muito sensível. Para de sonhar. Essas frases se tornaram estruturas mentais, regras internas, vozes que ainda hoje governam sua mente, mesmo na ausência de quem as disse. A herança emocional é sutil. Ela se instala como se fosse parte de você, mas não é. É parte de uma programação, uma tentativa antiga de sobreviver, porque para a criança que você foi, ser amado era questão de vida ou morte.
E se para ser amado era preciso esconder sentimentos, você escondeu. Se era preciso se calar, você se calou. Se era preciso ser útil, forte e impecável, você tentou ser. E o preço disso é que hoje a sua mente ainda funciona com base nessas exigências, mesmo que elas te sufoquem, mesmo que te afastem de quem você realmente é. Quando Jung falava da importância de integrar os pais, ele não falava em idolatrá-los nem em culpá-los eternamente. Falava em reconhecer que suas feridas são, em grande parte, ecos de feridas deles. E que, ao olhar para isso, você pode escolher algo diferente. Pode agradecer o que recebeu e recusar o que não te serve mais. Pode amar a história, sem ter que repeti-la. Isso é liberdade, porque enquanto você age automaticamente em função de agradar ou se proteger dessas figuras, você não está agindo como adulto. Está sendo guiado por uma criança ferida dentro de um corpo crescido. Essa criança ferida é quem reage quando você sente medo de errar, quando você busca validação excessiva, quando você entra em relações onde precisa se provar o tempo todo. E enquanto ela estiver no comando, sua mente vai continuar lutando. Lutando para ser vista, para ser aceita, para ser suficiente. Mas essa luta é infinita, porque o buraco que ela tenta preencher não é atual. É ancestral, é simbólico. É o buraco deixado pela ausência de acolhimento verdadeiro. E nenhum elogio do presente vai curar isso se você não voltar lá atrás e segurar essa criança nos braços com verdade. É por isso que libertar a mente passa, inevitavelmente, por olhar para a infância. Não com julgamento, mas com presença, com amor, com escuta. Porque não importa quantos cursos você faça, quantos livros leia, quantas estratégias mentais adote, se a criança ferida não for vista, ela vai sabotar cada passo seu. E não por maldade, mas por medo. Medo de ser abandonada de novo. Medo de não dar conta. Medo de repetir a dor. Só quando você acolhe essa parte sua, com firmeza e ternura, é que a mente começa a relaxar, porque ela entende que, enfim, há um adulto presente ali. E esse adulto é você, o você de agora. O que pode olhar para o passado sem se confundir com ele, o que pode diferenciar o que é memória do que é realidade, o que pode dizer com amor: isso aconteceu, mas não precisa continuar me governando. Essa é a chave. Quando você começa a nomear as vozes internas, a reconhecer suas origens, você recupera o poder de escolha. Você pode decidir, por exemplo, que não vai mais viver com culpa por descansar, que não vai mais se calar para manter a paz dos outros, que não vai mais seguir padrões de sucesso que não conversam com sua alma. Libertar a mente, nesse ponto, é começar a escrever uma nova história, não apagando a antiga, mas escolhendo conscientemente quais capítulos merecem ser continuados. É transformar o trauma em sabedoria, a dor em bússola, a herança em aprendizado. E isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com um gesto, olhar para dentro com verdade, sem máscaras, sem desculpas. Só você com você, com tudo o que isso inclui, porque só assim, pouco a pouco, a prisão se desfaz. E a liberdade deixa de ser uma ideia bonita e passa a ser uma experiência viva, pulsante, real. Você já percebeu como certos sintomas não desaparecem, mesmo quando parece que tudo está bem? Você está em um momento calmo da vida, sem grandes problemas aparentes, mas ainda assim o corpo dói, a mente pesa, o coração aperta. É como se houvesse algo dentro de você que não sabe relaxar, que está sempre em alerta, sempre esperando que algo dê errado. E talvez você tenha chamado isso de ansiedade, de estresse, de cansaço. Mas e se isso for só a superfície? E se o que você sente for, na verdade, o inconsciente tentando falar com você? Para Jung, o sintoma é uma linguagem. Ele não é o problema em si, é o mensageiro. A febre não é a doença, é o sinal. A ansiedade, a insônia, o desânimo, a confusão mental, tudo isso pode estar apontando para uma dor muito mais antiga, muito mais profunda, que não encontrou outra forma de se manifestar. Quando você não escuta sua alma sussurrar, ela grita. E esses gritos não vêm com palavras, vêm com sintomas,
Vem com repetições. Vem com aquele nó que aperta sem explicação, aquele vazio que você tenta preencher com tudo e que nunca se satisfaz. A mente, quando não compreende a origem do desconforto, tenta silenciá-lo. Você começa a buscar formas de controlar o que sente. Medita compulsivamente, se joga em terapias, muda a alimentação, cria novas rotinas, e tudo isso pode até ajudar por um tempo. Mas o alívio é superficial, porque o problema não está no comportamento, está na raiz do que o comportamento tenta evitar. O sintoma não quer ser apagado, ele quer ser escutado, ele quer ser entendido como um pedido de socorro da sua alma. Há dores que não se curam com remédio, mas com significado. Há angústias que não cessam até que você as nomeie, e é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem frustradas mesmo após anos de autocuidado, porque ainda estão cuidando da casca enquanto a alma continua faminta. A alma quer presença, quer verdade, quer que você pare de fugir. E quando ela sente que você está distraído demais com o funcionar, ela sabota, ela impede, ela paralisa, não por crueldade, mas por amor, porque seguir naquela direção, naquele ritmo, naquela mentira, seria morrer por dentro. Jung afirmava que a alma adoece quando está em desacordo com o seu destino. Isso significa que cada vez que você se força a viver uma vida que não tem a ver com quem você é, seu inconsciente reage. Ele cria barreiras, resistências, colapsos, porque sua essência sabe. Ela sabe quando você está fingindo, quando você está só sobrevivendo, quando você está jogando um jogo que nunca foi seu. E então ela se manifesta, com peso, com sintomas, com crises que parecem não ter sentido, mas que, na verdade, são pedidos desesperados por reconexão. Você tenta entender por quê, mesmo com tanto esforço, eu não melhoro. E a resposta talvez esteja no foco, porque enquanto você estiver tentando melhorar para continuar cabendo num lugar que te adoece, você não vai sair do lugar. A cura não é um caminho de adaptação, é um caminho de ruptura. É quando você decide parar de se consertar para os outros e começa a se reconstruir a partir de si. E isso exige coragem, porque vai contra tudo o que te ensinaram, contra tudo o que o mundo valoriza. Mas é exatamente nesse movimento que começa a libertação da mente. Você não precisa de mais esforço, precisa de escuta, precisa parar e perguntar: o que esse sintoma quer me mostrar? O que está tentando emergir através dessa dor? O que está sendo negado dentro de mim? E mais ainda, quem eu me tornei para poder sobreviver? O que precisei esconder para ser aceito? Quando você começa a fazer essas perguntas, o sintoma deixa de ser um inimigo. Ele se torna um guia, um oráculo, um acesso direto às camadas mais profundas da sua história, porque o corpo sente o que a mente nega, e a alma grita quando o ego silencia. A dor que você sente não é o fim, é o começo. O começo de uma conversa com você mesmo que nunca pôde acontecer, porque sempre foi mais fácil calar, correr, produzir. Sempre foi mais conveniente seguir funcionando do que parar para sentir. Mas a mente tem seus limites, e quando ela se cansa, o corpo assume, o corpo grita, o corpo trava, e ele só volta a confiar quando percebe que você está pronto para ouvir o que sempre foi ignorado. Esse é o verdadeiro ponto de virada, quando você decide que não vai mais se enganar. E se você chegou até aqui, provavelmente já sente que algo dentro de você está despertando. Um incômodo que antes era sutil, agora é insuportável. Uma vontade de mudança que não cabe mais na gaveta da racionalização. Você pode até não saber o que fazer com isso ainda, mas já sabe que não dá mais para continuar como antes. E esse saber é precioso, porque é ele que inaugura um novo caminho. Um caminho em que a cura não é mais buscar o alívio imediato, mas mergulhar no que realmente importa. Porque libertar a mente não é fazer ela parar de doer, é entender por que ela grita, é respeitar o que ela carrega, é olhar para o sintoma como um portal, um convite, uma chance rara de voltar para casa. E essa casa é você, o você inteiro, não o que funciona,
não o que agrada, mas o que sente, o que sonha, o que foi esquecido, e que agora, finalmente, está pronto para ser lembrado. Descer ao inconsciente é como mergulhar num oceano escuro e desconhecido, onde o medo e a verdade se encontram em silêncio. Não há trilha clara nem manual de instruções, apenas um chamado, profundo, insistente, inadiável. E ele não vem com lógica, vem com desconforto, com aquela sensação de que algo em você está se desfazendo, de que nada mais encaixa, de que o que antes fazia sentido agora soa vazio. É nesse ponto que muitas pessoas se assustam e voltam correndo para a superfície. Mas Jung nos ensinou que é justamente aí que o verdadeiro processo começa. Quando tudo começa a ruir por dentro, a mente tenta resistir, cria distrações, racionalizações, até crises para te manter longe desse mergulho, porque ela sabe que uma vez lá embaixo, você não voltará ao mesmo. O inconsciente não é um lugar passivo, é um território ativo. Ele guarda não só memórias, mas potências, e também monstros, seus medos mais antigos, suas feridas mais profundas, seus desejos não confessados. Tudo está lá. E enquanto você não os olha de frente, eles comandam seus passos por trás. O mergulho é a chance de ver quem realmente está no leme da sua vida, e a verdade pode doer. Há momentos em que tudo parece desabar sem aviso. Relacionamentos terminam, crises surgem, sonhos perdem o brilho, e você pensa: estou perdendo tudo. Mas, na verdade, pode ser só a vida desmontando aquilo que já não representa mais você. Esse caos aparente é o inconsciente empurrando estruturas antigas para o colapso, não como punição, mas como convite, porque enquanto você estiver cercado por o que é falso, o que é verdadeiro, não consegue respirar. Descer é também desapegar, de personagens, de ilusões, de verdades herdadas. É morte simbólica, sim, mas é essa morte que permite o nascimento. Jung chamava isso de noite escura da alma, um período em que tudo parece perdido, mas, na verdade, tudo está sendo reorganizado. A dor, nesse contexto, não é sinal de fracasso, é sinal de fertilidade. O solo está sendo revirado, as máscaras estão caindo, as certezas estão sendo quebradas para que a verdade possa, finalmente, surgir. E isso é assustador, porque a gente se acostuma com as próprias grades, se acostuma com a dor conhecida. Mas essa fase exige rendição, exige humildade, exige disposição para não saber quem se é e, mesmo assim, continuar. Durante esse mergulho, os sonhos ganham força. As repetições se intensificam. Sintomas se tornam mais evidentes. Tudo isso é o inconsciente dizendo: olha para mim. Ele não quer que você o entenda apenas com a razão. Quer que você o sinta. Que você aceite que há uma parte sua que sempre esteve fora da história que você contou sobre si mesmo. E essa parte quer voltar, quer ser incluída, quer ter voz. Porque só com ela você será inteiro. E ser inteiro, às vezes, significa se despedaçar primeiro. Você pode até tentar resistir, tentar continuar sorrindo, funcionando, explicando, mas chega uma hora em que o corpo se recusa, a mente colapsa, a alma desliga, e você entende, não dá mais para adiar, não dá mais para fingir, não dá mais para manter a estrutura que te protege, mas também te sufoca. E então você mergulha, não porque quer, mas porque não tem escolha, porque tudo o que era familiar se tornou insuportável, e o desconhecido, por mais assustador, é a única saída. É nesse momento que você começa a enxergar símbolos por toda parte, nas palavras que te tocam, nos sinais repetidos, nos sonhos estranhos. O inconsciente começa a dialogar, e você precisa aprender essa nova linguagem. Não é mais sobre lógica, é sobre sentido, sobre sentir, sobre perceber o que sempre esteve ali, mas que a correria, o medo ou a adaptação te impediram de ver. O mergulho te ensina a ouvir com o corpo, a interpretar com o coração, a confiar no que vibra, mesmo sem entender. E quanto mais fundo você vai, mais silêncio encontra. Mas não é o silêncio do vazio, é o silêncio fértil, o espaço
onde a sua verdade estava escondida, esperando que você estivesse pronto. Não pronto no sentido de preparado, mas de disposto. Porque ninguém está realmente preparado para encontrar a si mesmo, mas alguns decidem ir mesmo assim, e essa decisão muda tudo. Porque uma vez que você enxerga o que está por trás dos sintomas, das repetições, das escolhas, você não consegue mais desver. O retorno não é imediato, nem garantido. Às vezes, você se perde, se confunde, pensa que não vai aguentar. Mas se você continuar, algo dentro de você se expande. A mente, antes dominada pelo medo, começa a confiar, começa a ceder, começa a deixar espaço para o novo. E esse novo não é uma versão idealizada de você. É o você que sempre esteve lá, silenciado, esperando. É ele que começa a emergir. E quando ele chega, você entende. Não foi um mergulho em direção à dor. Foi um retorno para casa. O processo de individuação é talvez o coração da psicologia de Jung. Não é um conceito bonito ou técnico, é uma travessia. Um chamado profundo para se tornar quem você é, para além das máscaras, dos papéis, dos traumas. Não se trata de ser melhor, nem de atingir uma versão idealizada de si mesmo. Trata-se de voltar ao centro, de reencontrar o eixo que foi perdido no esforço de se adaptar ao mundo. E isso exige tudo. Exige que você perca o que pensava ser, para encontrar o que sempre foi. Individuar-se não é um caminho linear, é uma espiral. Você vai e volta, avança e recua. Em alguns momentos se sente inteiro, em outros se sente despedaçado. Mas a cada ciclo, algo dentro de você se reorganiza. Você começa a enxergar padrões onde antes via caos. Começa a perceber que sua dor tem raízes e, portanto, também pode ter cura. A mente, antes refém de narrativas herdadas, começa a silenciar. Porque o que grita não é a mente, é a ausência de escuta. E quando a escuta acontece, o grito pode cessar. Nesse processo, você vai encontrando partes suas que foram exiladas. A criança espontânea, o jovem rebelde, o adulto que sonha. Cada uma dessas figuras internas, muitas vezes rejeitadas, volta à cena pedindo lugar. E você precisa decidir. Vai continuar tentando ser funcional ou vai integrar tudo o que é? A individuação exige esse compromisso. O compromisso com a verdade, mesmo quando ela te desmonta. O compromisso com a inteireza, mesmo quando ela te tira do conforto. Um ponto central desse processo é o reencontro com o self, a totalidade do ser. Diferente do ego, que é parcial, fragmentado, moldado pelas exigências externas, o self é o núcleo silencioso e profundo que carrega quem você realmente é. Ele não grita, ele sussurra, ele não impõe, ele espera. E aos poucos, conforme você vai se desfazendo das falsas identidades, ele emerge. E quando emerge, traz com ele uma paz estranha. Não a paz da ausência de conflitos, mas a paz de finalmente estar onde se pertence. Para chegar até esse ponto, porém, é preciso atravessar o espelho, ver a si mesmo com brutal honestidade, encarar as contradições, os desejos escondidos, os sentimentos que você aprendeu a esconder. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. É por isso que a individuação começa com dor, porque começa com a verdade. E a verdade no início sangra, mas depois ela liberta. A mente, nesse processo, vai sendo reconfigurada. Os julgamentos internos perdem força. A culpa perde espaço. A vergonha se dissolve. Porque você entende que não é defeituoso, apenas estava desconectado. E essa desconexão é o que adoece. Não o trauma em si, mas a solidão de carregar tudo isso em silêncio. Quando o self começa a ocupar o espaço do ego, surge uma nova consciência. Uma consciência que não vive para agradar, mas para ser. Não para sobreviver, mas para viver com sentido. A individuação não te torna melhor do que ninguém. Ela te torna mais você, e por isso mais inteiro. E um ser inteiro é um ser menos manipulável, menos carente, menos reativo.
porque já não precisa provar nada para merecer existir. E é isso que a mente liberta começa a sentir, que não precisa mais se defender o tempo todo, que pode relaxar, que pode confiar, que pode, enfim, habitar o próprio corpo com presença. Durante esse caminho, surgem momentos de vazio. Você já não é mais o que era, mas ainda não sabe o que é. E esse entrelugar assusta, dá vontade de voltar, de fingir que não viu, de se agarrar ao antigo. Mas se você atravessar esse limbo com paciência, o novo começa a nascer. E ele não vem como uma explosão, mas como uma brisa. Uma clareza que antes não existia. Uma leveza que não vem de fora, mas de dentro. Uma sensação de agora sim. A verdadeira cura mental acontece aqui, quando a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um instrumento da alma. Quando os pensamentos não são mais obsessivos, mas intuitivos. Quando a racionalidade se alinha com o sentir, e o sentir se alinha com o ser. Nesse ponto, a mente se aquieta, não porque os problemas sumiram, mas porque a guerra interna cessou. Você não está mais lutando contra si mesmo. Individuar-se é escolher, a cada dia, voltar ao centro. Mesmo quando o mundo exige que você se perca, é lembrar que a mente só se liberta quando aceita que não veio ao mundo para ser perfeita, mas para ser inteira. E ser inteiro, como Jung nos ensinou, é um caminho de reconciliação com tudo aquilo que fomos ensinados a esconder. Porque só o que é incluído pode ser curado. E só o que é curado pode enfim florescer. Há um ponto da jornada em que você para de procurar a cura nos lugares de sempre. Você já tentou métodos, gurus, promessas, já fez tudo certo, já seguiu todas as receitas, e ainda assim sente que algo falta, que algo essencial ainda não foi tocado. Nesse momento você começa a desconfiar que a resposta não está lá fora, que talvez o que você tanto busca esteja o tempo todo esperando por você dentro de você. E essa suspeita dói, porque revela que sua cura não depende de ninguém, mas da sua própria disposição em se encontrar. A mente, quando condicionada a buscar fora, resiste a essa verdade. Ela quer soluções rápidas, provas externas, validações alheias, mas a alma é silenciosa. Ela não grita por atenção. Ela sussurra por retorno, por reconexão. E essa reconexão começa quando você aceita parar de correr, parar de produzir sem presença, parar de viver num estado contínuo de compensação. É nesse silêncio, às vezes assustador, que a verdade aparece, não como resposta, mas como sensação, como presença, como lembrança de algo que você sempre soube, mas esqueceu. Jung compreendia isso com profundidade. A cura não é um evento, é um processo. E esse processo exige presença, exige escuta, exige entrega. Não há cura real onde ainda existe rejeição de si. Enquanto você continuar se odiando em segredo, julgando suas dores, querendo apagar suas cicatrizes, não haverá paz. A mente continuará fragmentada. E você seguirá preso num ciclo de tentar consertar uma parte enquanto ignora a outra. A libertação começa quando você se permite ser, com tudo o que é, sem exceções, sem condições. A liberdade mental não é a ausência de pensamentos. É um novo relacionamento com eles. Não é sobre controlar a mente, é sobre permitir que ela sirva à verdade da alma e não ao medo do ego. A mente curada não é uma mente que não sente medo, é uma mente que não se rende mais a ele, porque encontrou um ponto mais profundo, mais estável, mais amoroso dentro de si. E é esse ponto que começa a comandar, esse ponto que começa a guiar, esse ponto que antes estava enterrado sob camadas de urgência e sobrevivência. Você já percebeu como a paz não tem barulho? Como ela não precisa convencer, não precisa gritar, não precisa se justificar? Essa paz só aparece quando você para de se trair. Quando você começa a viver alinhado com o que sente, mesmo que isso incomode, mesmo que isso cause desconforto ao redor. Porque não é possível se curar vivendo uma vida que continua adoecendo você. E a mente, inteligente como é, só relaxa
quando percebe que o corpo inteiro está vivendo a verdade, que não há mais incoerência, que não há mais personagem. É nesse ponto que o silêncio vira medicina, que o não fazer vira ato revolucionário, que a pausa vira sabedoria. Você já não precisa mais de explicações complexas, nem de fórmulas mágicas. Você só precisa estar com você, respirar com você, sentir com você, olhar para o que dói e não virar o rosto, ficar, sustentar, acolher, porque a cura não vem da fuga, vem da permanência. E quando você permanece em si, mesmo diante do caos, algo começa a se reorganizar. A alma volta a confiar, a mente volta a servir. Jung dizia que o encontro com si mesmo é o maior dos confrontos. E ele é. Porque nele você precisa encarar tudo o que evitou, tudo o que negou, tudo o que jogou para debaixo do tapete da mente. Mas esse confronto não é destrutivo, é libertador. Porque quando você se encontra, percebe que não é tão frágil quanto pensava, que não é tão perdido quanto imaginava, que a força onde antes havia só dor, que a beleza onde antes havia só cicatriz. E isso muda tudo, porque te devolve a soberania sobre sua própria história. A partir daí, as relações mudam. Suas decisões mudam, sua energia muda, porque você não está mais tentando se encaixar. Você está finalmente se expressando. E essa expressão cura. Cura porque é autêntica, porque não busca mais aprovação, porque não se esconde. A mente, quando passa a servir a alma, se torna clara, criativa, serena. E a serenidade não é o fim da dor, é a aceitação profunda de que a dor também faz parte. De que ser humano é imperfeito, mas sagrado, limitado, mas luminoso. Você começa a viver de dentro para fora. E isso é revolucionário num mundo que te empurra o tempo todo para fora de si. Um mundo que vem de distrações, fórmulas, performances, mas que teme a profundidade, a introspecção, o silêncio. E é por isso que quando você começa a habitar esse lugar interno, parece que está nadando contra a corrente. Mas é só porque a maioria está se afogando na superfície. E você, corajosamente, escolheu mergulhar. A cura está em você, não como ideia, não como conceito, mas como presença real viva, disponível. Ela espera que você a reencontre, espera que você se canse de fugir, espera que você olhe para dentro e diga, chega, eu volto. E quando você diz isso com verdade, com corpo, com alma, algo se abre, algo se alinha, e a mente, enfim, entende. Agora posso descansar, porque você voltou, porque você escolheu ficar. Há uma mudança que acontece silenciosamente quando você começa a se curar por dentro. De início parece que nada mudou. Os mesmos problemas, os mesmos desafios, as mesmas pessoas ao redor. Mas de repente, você percebe que já não reage como antes, que algo em você não se abala com tanta facilidade, que sua presença incomoda quem vive no automático, mas acolhe quem também está despertando. Essa mudança interna começa a transformar tudo ao redor, porque o mundo externo é reflexo daquilo que você sustenta internamente. E quando a mente se liberta, a vida muda de frequência. Antes você vivia tentando consertar o mundo para aliviar sua mente. Agora, você entende que é ao curar a mente que o mundo se organiza, porque o caos lá fora é muitas vezes o eco do caos aqui dentro. E quando o caos interno é acolhido, entendido, dissolvido, as circunstâncias não somem, mas deixam de ter o poder de te derrubar. Você para de viver em reação e começa a viver em criação. Começa a escolher com mais consciência, a dizer não com mais firmeza, a se colocar com mais dignidade, porque não está mais tentando se proteger, está enfim se expressando. Relações mudam, algumas se dissolvem, outras florescem, porque agora você não negocia mais sua paz para manter vínculos. Você entende que toda conexão que exige que você se abandone não é conexão, é prisão disfarçada. E sua mente, que antes se confundia entre afeto e apego, agora sabe distinguir. Sabe quando está sendo amada
e quando está sendo manipulada. Sabe quando está sendo vista e quando está sendo usada. E essa clareza é o maior presente da libertação mental. Ver com nitidez o que antes era um borrão de carência e medo. Sua forma de trabalhar também muda. Você para de aceitar menos do que vale. Para de se justificar. Para de viver no modo sobrevivência. Porque agora sabe que seu valor não está no que entrega, mas no que é. E quando esse valor é reconhecido por você mesmo, o mundo começa a espelhar isso. As oportunidades vêm. As pessoas certas chegam. Não por mágica, mas por ressonância. Porque o universo responde à vibração que você emite. E você agora emite verdade. Emite presença. Emite coerência. Sua espiritualidade se aprofunda. Não importa a religião, o caminho, o nome que você dê. Há um novo tipo de fé que nasce. A fé em si. Não como arrogância, mas como confiança. A confiança de que sua alma sabe. De que sua mente pode ser um canal, não mais um cárcere. De que sua jornada tem um propósito, mesmo quando o caminho é escuro. Essa fé te sustenta nos dias em que tudo parece incerto. Porque você sabe que, mesmo sem entender, há um alinhamento maior acontecendo. E isso basta. As pequenas coisas ganham novo brilho. O silêncio passa a confortar. A solitude já não machuca. A pausa se torna aliada. Você começa a perceber o extraordinário no simples. Um café quente, um pôr do sol, uma lágrima que escorre sem culpa, um sim dito com o corpo inteiro. A mente, quando se liberta do ruído do ego, passa a ouvir os sons da alma. E esses sons são suaves, mas poderosos. São eles que te guiam, que te limpam, que te lembram que a vida não é para ser vencida, é para ser vivida com inteireza. Você também começa a reconhecer a dor dos outros com mais compaixão, porque já não precisa mais se defender, já não se sente ameaçado pela dor alheia. Pelo contrário, você vê nela um espelho, um chamado, um lembrete de que todos estamos caminhando, caindo, levantando. A mente liberta não julga, acolhe, não corrige, escuta, não se impõe, convida. E ao fazer isso, se torna espaço de cura para os outros também, sem esforço, só sendo, só estando, só habitando a própria verdade. E mesmo quando o medo volta, e ele vai voltar, você já não se desespera, porque agora sabe que medo não é sinal de fraqueza. É só o sinal de que algo novo está chegando, e que toda a expansão assusta. Você respira, você lembra, você escolhe, e ao escolher ficar com você, o medo perde força, porque o medo só cresce onde há abandono. E agora, você não se abandona mais. Você se sustenta, você se acompanha, você se honra. Essa é a mente curada, não perfeita, não imune ao sofrimento, mas comprometida com a verdade. Uma mente que, em vez de tentar controlar a vida, aprende a dançar com ela, que entende que cada pensamento é uma nuvem, e que você é o céu, que cada emoção é um rio, e que você é a terra que a sustenta, que cada queda é um convite, e que você é o caminhar. É essa mente que transforma o mundo, não porque o mundo mudou, mas porque por dentro tudo já é novo. E agora, depois de tudo, só resta uma pergunta. Você está pronto para habitar a vida com presença, ou vai continuar assistindo a si mesmo à distância? Porque a chave já está em suas mãos, sempre esteve. E a porta? A porta está dentro. Durante todo esse caminho, o que parecia ser um problema da mente se revelou como um grito da alma. Aquilo que você chamou de fraqueza, ansiedade, confusão, era na verdade a sua essência tentando encontrar um espaço para respirar. A dor nunca foi o inimigo, foi o sinal. E a mente, por mais que tenha tentado proteger, racionalizar, controlar, só precisava de uma coisa: ser incluída no processo de cura como uma aliada da consciência, e não como sua inimiga. Você não está quebrado, nunca esteve. Só estava desconectado do que é verdadeiro em você. Cada parte que você achou que precisava esconder é, na verdade, um fragmento da sua inteireza. A raiva, o medo, a culpa, o cansaço, tudo isso carrega uma mensagem. Tudo isso carrega um pedido de amor.
Quando você começa a ouvir esses pedidos com coragem e honestidade, a mente se acalma. O sistema interno, antes caótico, começa a se reorganizar. E essa organização não vem de fora nem de técnicas, vem da presença, vem do acolhimento, vem da coragem de não fugir de si. Jung sabia que o verdadeiro confronto não é com o mundo, é com o que você construiu para sobreviver a ele. E o mais belo é que, quando você atravessa essa dor, o que surge não é apenas alívio, é sentido, é lucidez. É uma nova forma de estar no mundo, não mais como quem reage, mas como quem escolhe. Não mais como quem teme, mas como quem sente. Não mais como quem foge, mas como quem permanece. Libertar a mente, então, não é o ponto final. É o início de uma nova jornada. Uma jornada onde cada passo se torna uma escolha consciente, onde cada silêncio carrega sabedoria, onde cada dor é entendida como linguagem da alma. Você não precisa mais se consertar, precisa se ouvir, se amar, se permitir ser. Porque a cura não é tornar-se alguém diferente, é lembrar-se de quem você sempre foi. Esse é o caminho que Jung deixou. Um caminho de profundidade, de enfrentamento, de resgate. Um caminho que exige tudo, mas que devolve tudo. Porque você não recupera apenas a saúde mental. Você recupera a dignidade de existir com inteireza. Você recupera sua voz, seu espaço, sua alma. E isso vale mais do que qualquer promessa de alívio rápido. Isso é transformação. Isso é libertação real. E talvez agora você já sinta, algo em você já começou a mudar. Não porque encontrou todas as respostas, mas porque aceitou fazer as perguntas certas. Porque, em vez de fugir, escolheu olhar, escolheu sentir, escolheu escutar. E esse gesto, mesmo invisível para o mundo, tem o poder de realinhar toda a sua vida. Porque o universo responde a quem habita a própria verdade. E se você ouviu esse vídeo até aqui, saiba, sua alma te trouxe. Não foi acaso, não foi curiosidade, foi chamado, foi sincronicidade, foi sua parte mais sábia dizendo, é por aqui. E agora que você chegou, só precisa decidir. Vai seguir se negando ou vai finalmente se permitir ser inteiro? Porque a mente, quando escutada com amor, não aprisiona mais. Ela guia, ela acompanha, ela serve. Se isso tocou algo em você, se uma memória, uma lágrima, um entendimento emergiu, comente aqui embaixo. A cura começa em mim. Compartilhe com alguém que também está nessa jornada. Alguém que precisa lembrar que não está sozinho, que há um caminho, que há esperança. Isso não é apenas um vídeo, é um espaço de reconexão. E sua presença aqui faz parte dessa transformação. Se inscreva, ative as notificações e nos acompanhe nesse mergulho contínuo na alma humana. Aqui não buscamos respostas prontas, buscamos verdade, buscamos sentido e, acima de tudo, buscamos lembrar uns aos outros de que a liberdade mental não é um destino, é um retorno àquilo que no fundo você sempre soube. A prisão é interna, mas a chave também.